Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Eu farei a leitura do verso de 1 a 4 inicialmente. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4. Na última vez em que estivemos juntos, aqui semana passada, nós iniciamos o tema que nos acompanhará nos próximos meses, que é a nossa confessionalidade. E, num primeiro momento, mostramos que a ideia de estabelecermos um corpo credal, ela é fruto da própria compreensão da Escritura, que já traz em si declarações credais, as quais deveriam ser conhecidas, cridas e observadas por aqueles que fazem parte do povo do Senhor. E aí nós fomos na Escritura observando isto, e depois nós afunilamos um pouquinho mais, mostrando que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, temos uma identidade confessional, e essa identidade ela é expressa através dos nossos símbolos de fé, a saber, a confissão e também os catecismos. Com isso, eu abordei com os irmãos o primeiro artigo da nossa Constituição, onde define o que é igreja e também aquilo que nos orienta, tanto no sentido do trabalho que devemos executar, mas também da nossa confessionalidade. Para além disso, também falei com os irmãos quais seriam as razões que teríamos para adotar estes símbolos de fé, esta confessionalidade. Eu pontuei algumas para os irmãos, que eu creio que deva ter ficado claro ali naquela oportunidade. Hoje nós vamos afunilar um pouquinho mais e abordarmos a questão dos nossos símbolos de fé. Como foi que se deu esse desenvolvimento histórico, logicamente que isso embrionariamente, para que você tenha uma visão pelo menos ampla deste assunto, e finalmente focarmos naquilo que eu creio são aspectos que norteiam os nossos símbolos de fé. Quando eu digo nosso, eu me refiro aos da IPB, que são a confissão de fé e os catecismos maior e breve. O que é que há nesses símbolos de fé que fazem com que a gente possa, de fato, abraçá-los, não é? E tê-los como a expressão da interpretação fiel das Escrituras, ok? Mas, inicialmente, vamos à Bíblia. E eu pedi aos irmãos para lerem o texto de Lucas, abrirem o texto de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Será o primeiro que nós veremos nesta manhã, tá bom? Lucas 1, de 1 a 4. Sabemos que este evangelho é do autor Lucas, não é? Ele era um médico, e ele escreveu não somente esse evangelho, mas também um livro de Atos dos Apóstolos que temos na Escritura. E um dos aspectos que caracterizava esse evangelista era a questão da observação rigorosa do método para a transmissão destes assuntos referentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo, quer antes da sua ascensão, quer posterior a ela, relato do livro de Atos, pela ação do Espírito Santo de Deus, ou Espírito de Cristo, como a Bíblia nos diz. Então, este homem escreve para Teófilo, para falar acerca das coisas que eram a verdade acerca de Cristo Jesus, tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Deus, nós nos aproximamos da Tua palavra, deste assunto desta manhã, e rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude na compreensão do mesmo, para que mais e mais estejamos arraigados no Senhor e na Tua palavra, usando os recursos que o Senhor nos disponibilizou ao longo da história, de tal sorte, ó Deus, que com fidelidade andemos neste mundo,
como servos do Senhor, que devemos ser e somos por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, toma cada um de nós nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. A primeira coisa que você vai observar da leitura desse texto é que Lucas ele está fazendo aqui um arranjo seletivo e cronológico dos fatos, dentro, logicamente, desse rigor que lhe é próprio. Isso fica evidente no verso número 1 e 2 desse texto, e também no verso número 3, quando ele diz uma exposição em ordem desde a sua origem. Mas chama-nos a atenção, e é o ponto que eu quero focar aqui nesta manhã, tendo em vista o nosso tema, desde o último domingo, que é o que está posto aí no verso de número 4, quando Lucas usa uma palavra muito importante, inclusive dentro dos seus escritos, que é a palavra aí, instruído, também podendo ser traduzida como catequizado. Então, Lucas tem ciência de que Teófilo recebeu uma instrução acerca da pessoa de Cristo Jesus, sua pessoa e obra, e essa ordem foi dada, e agora Lucas está trazendo à baila esse assunto, mostrando o que de fato é verdade, não é? E aquilo que Teófilo deveria saber e crer para viver de modo agradável ao Senhor. Assim sendo, esse termo aí do verso 4, a verdade em que foste instruído, a palavra instruído aí é catequizado. Então, a admissão que devemos fazer ao texto é que quando Teófilo chega ao conhecimento de Cristo Jesus, e Lucas mostra isso, ele já teve uma instrução prévia. Em outras palavras, ele já tinha sido o quê? Catequizado. Daí alguns comentaristas dizerem que um dos propósitos desse livro de Lucas é exatamente o fim catequético. Ele está mostrando aqui as verdades acerca de Cristo Jesus exatamente para formar na mente do leitor um corpo credal segundo a verdade de Deus. Como eu disse, Lucas usa essa expressão não somente nesta oportunidade, mas em outras. E eu quero agora que os irmãos acompanhem comigo, por favor, Atos capítulo 18, verso 25. Eu quero mostrar alguns textos, não só de Lucas, mas de outros irmãos, e aqui me refiro ao apóstolo Paulo, onde eles usam essa palavra, revelando para nós que já há um corpo credal bem definido. Atos, capítulo de número 18, verso de número 25. Eu vou ler a partir do 24, mas o foco está no 25. Olha o que é dito. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Note aí que você tem duas expressões que apontam para esse fim catequético que já era existente e usado por Lucas. O primeiro é que ele era o quê? Instruído, catequizado no caminho. E o segundo é que ele exercia essa mesma tarefa com outros. Então, a instrução que ele recebeu, ele também o quê? Passava para outrem. Logicamente que tudo isso aqui envolve um sistema de crenças, um corpo credal típico daqueles que recebiam a instrução do Senhor. Já o apóstolo Paulo, por favor, agora vá para Romanos capítulo 2, faz também uso desta mesma palavra e dá o seguinte enfoque. Romanos capítulo 2, por favor, abra comigo e veja agora os versos 17 e 18. Diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, agora observe bem, sendo que instruído, qual é a palavrinha aí? Catequizado. Catequizado. Então Paulo olha para trás e vê o judeu já fazendo o quê? Um trabalho de catequese, que é a mesma coisa que instrução. Então Lucas faz uso dessa palavra, Paulo também. Em outro texto, Gálatas capítulo 6, por favor, agora abra a sua Bíblia. Gálatas capítulo 6, carta também de autoria do apóstolo Paulo.
ele vai falar acerca daqueles que têm a responsabilidade de ensinar e o direito que lhes assiste. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 6. Olha só. Mas aquele que está sendo instruído, qual seria a palavrinha aí? Catequizado. Na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então a atividade catequética está aqui presente nos novos convertidos na igreja primitiva também. Então aquilo que, segundo o apóstolo Paulo, já era visto nos judeus, também está sendo posto o quê? Na igreja primitiva. Então, a leitura desses textos nos coloca diante desta realidade, que é a necessidade que a igreja tem de ser o quê? Catequizada. E isso é posto tanto no Antigo Testamento, a realidade dos judeus, como também no que diz respeito ao Novo Testamento. Agora, uma coisa importante que a gente precisa observar aqui, é que se a Bíblia fala disso, não há nenhuma condenação com relação às formulações credais. E aqui, por favor, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Mateus, Evangelho segundo Mateus. E eu queria que você analisasse comigo uma série de declarações que o Senhor Jesus Cristo faz, na verdade, fez àquela época e faz hoje, porque a palavra é viva e Deus é vivo, não é? A partir do capítulo 5, verso 21. Eu vou citar alguns textos aqui, eu queria que você observasse bem, porque cada um deles inicia um bloco doutrinário, ok? Então vamos lá, ó. No verso 21, lemos assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, agora veja comigo o verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu, porém, o quê? Vos digo. Verso 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não usarás falso, mas cumprirás rigorosamente. Verso 34, eu, porém, vos... Assim vai no 38 e também no 43. Cristo está aqui combatendo o quê? A interpretação errada dada pelos fariseus no que diz respeito à palavra do Senhor. Mas é interessante que a gente perceba aqui algo. Cristo não está dizendo que eles não deveriam ter interpretado. Ele está aqui combatendo a interpretação o quê? Errada, falsa. Porque muitas vezes a gente pode colocar tudo junto e dizer assim, não é possível ter qualquer interpretação, eu fico só com a Bíblia. Não, Cristo não está condenando aqui a questão de interpretar. Ele está condenando a interpretação o quê? Falsa. Tanto é que ele está fazendo de imediato a devida correção. Então isso nos mostra que todas as vezes que nós vamos catequizar alguém, logicamente nós precisamos partir de algo, e este algo é a palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante, suficiente, autoritativa, é a palavra final, é quem vai esclarecer todas as dúvidas pela ação do Espírito. Mas Deus nos deu esta capacidade de interpretar, de tal modo que ao fazer essas interpretações, serão geradas formulações credais que precisam estar em harmonia com a Escritura. Então nesse texto, Cristo não está condenando a interpretação, ele está condenando o quê? A interpretação errada, aquela que não pode se provar pela própria Escritura, aquela que contradiz o ensino bíblico, aquela que encaminha os homens para uma conduta que desagrada ao Senhor. Contudo, é necessário que tenhamos tais interpretações, que elas sejam organizadas até para que se cumpra esse fim catequético. Entenderam o que foi dito aqui? Alguma pergunta? Então é importante que você entenda bem isso. Por que, pastor, é importante entender isso? Porque vai se levantar uma oposição no sentido de dizer assim, não, eu fico só com a Bíblia, eu não preciso da Bíblia e nada além da Bíblia. Lógico que nós concordamos que a Bíblia é suficiente, mas esse mesmo Deus que nos deu a Bíblia suficiente também mostra-nos a necessidade dessas formulações, desde que elas estejam devidamente amparadas na Escritura, provadas pela Escritura e testificadas, então, segundo a Escritura. É isso que nós devemos crer, segundo a Bíblia. Ok? Há um outro texto que eu queria também olhar com os irmãos. Por favor, abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14.
Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Neste bloco aqui da carta, o apóstolo Paulo está tratando de uma série de questões que envolvem o culto ao Senhor, uma bagunça que estava ocorrendo, e ele estabelece um padrão ali, que tudo para o Senhor deveria ter sido feito, deve ser feito, na verdade, com decência e com ordem. Então, quando é dito aí em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 19, e eu vou focar no 19, mas eu vou ler o 18 e 19, eu queria que você entendesse bem o que está sendo dito aí. Olha só: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ok? Então Paulo está falando aqui da ordem do culto e dessa possibilidade de falar em outras línguas. Entendemos aqui que outras línguas não são línguas estranhas, até porque esse é um termo estranho à própria Escritura, mas em outros idiomas. Verso 19: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para o quê? Instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então Paulo está ciente de que a palavra que sai da boca do apóstolo, ela tem uma finalidade. Qual a finalidade? Catequética. Ela quer doutrinar as pessoas, porque este é um dos fins que estão ali postos pelo Senhor. Dito isso, então, irmãos, vem a seguinte questão. Então, que nós já vimos agora, que a ideia de formulação credal, ela emerge da Escritura. Não há qualquer dificuldade em formular tais doutrinas, desde que elas não contrariem o quê? A Escritura. Vimos também que isso ocorria tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas aí, quando nós entramos na história da igreja, que é chamado do período da história da igreja antiga, ok? E o período compreendido entre a história da igreja antiga até a Idade Média, que antecede o período da Reforma, nós temos aí uma efervescência de formulações credais, mas sobretudo na igreja antiga, onde nós temos ali vários concílios que acontecem, todos eles motivados por um assunto específico, e destes concílios saem o quê? As formulações credais. Então você sai da igreja primitiva, você tem ali um documento que é produzido logo no segundo século, né, final do segundo, início do primeiro, que dá esse corpo doutrinário chamado de Didaquê, e em seguida acontecem problemas na igreja, e isso faz com que surja a necessidade de que a igreja se reúna em concílio para estas formulações credais. Aí você tem o encontro ali em Nicena, em Constantinopla, em Calcedônia, tá? Não vou entrar nesses méritos aqui, porque seria necessário uma aula de história, mas eu quero que vocês saibam disso. E desses concílios saem os credos. Então você tem um credo niceno, você tem um credo constantino ali estabelecido, né? De tal sorte que a igreja tem, nesse primeiro período, estas formulações credais. Mas aí, irmãos, até o 4º século, que é o período de grande efervescência, surgem esses credos. Desse período até o período que antecede a reforma protestante, você não tem muitas formulações credais. Mas quando chega o período da reforma, aí você começa a ter uma nova efervescência dessas formulações. E a questão que reside aqui é a seguinte, e eu quero que vocês abram o ouvido para essa citação que eu vou fazer literal, nos seguintes termos, até o século XVI, isso aqui é um dado, não precisa gravar, eu só quero que você tenha informação. A igreja, ou a teologia da igreja, estava ligada de forma inseparável à política. Olha que coisa interessante, não é novo esse evento, né? Igreja e política. A posição teológica aceita por um príncipe ou pelo conselho de uma cidade tinha implicações para alianças militares e políticas. Então, você vai ver isso aqui de modo muito definido ao longo da história. Em outras palavras, a teologia estava intimamente ligada às políticas territoriais. Parece que não difere muito dos dias de hoje, né? Que o povo está querendo, separa. Mas nunca foi assim, não é? Assim, olha a implicação disso, a produção de confissões nos séculos XVI e XVII, que é esse período de efervescência, teve como pano de fundo 2 impulsos. O primeiro deles,
um impulso teológico. Havia necessidade de dar uma resposta, o quê? Teológica às demandas. E particularmente nesse período do século XVI e XVII, a demanda teológica, ela se confronta com a Igreja Católica, o quê? Romana. E aí os grandes ícones, né? Lutero, Calvino, Knox e outros desse período, inclusive os pré-reformadores, já batalhavam com esse assunto. Então o primeiro impulso foi teológico. Por quê? Porque as novas igrejas precisavam identificar-se em relação a outros grupos emergentes. Então, um impulso para a formulação de credos e confissões era o quê? Teológico. Porque estava surgindo um monte de igreja, como é que eu ia saber de qual igreja eu era? Não era católico romano mais, e qual seria? Então você tem essas formulações divididas por estes ramos. O outro impulso era o impulso político. Por quê? Porque os territórios e as cidades precisavam se definir um em relação ao quê? Aos outros. Então você tinha uma busca por identidade teológica, e isso estava associado à busca por uma identidade também o quê? Política. E lembre que eu citei uma frase aqui, que não é minha, não é? O pastor Meli dizia muito isto, quando tinha aula com ele, dizia, cada vez que você afunila conceitos, você gera o quê? Divisões, porque você cria uma identidade específica. Então, a igreja primitiva tem as suas formulações, conforme vimos aqui Lucas e Paulo. A igreja antiga tem esse período de efervescência logo no primeiro século, com as formulações credais. Passa um hiato histórico, não é que não acontecesse, mas isso não é tão evidente. Quando chega no século XVI, há um aumento, uma ebulição dessa produção. Por quê? Por causa de dois aspectos. Um, teológico, porque havia necessidade de definição de identidade, e o outro, de que ordem? Política. E aí você vai ver, por exemplo, que quando o rei da Inglaterra assumiu uma posição teológica, isso tinha implicações também, o quê? Políticas. Quando o rei da França fazia, de igual modo. Então, assim, é importante que você entenda isto, que há uma estreita relação nesse sentido, sobretudo naqueles países onde o Estado comanda a religião. Então, isso ainda se torna mais o quê? Evidente. Agora, o que nos importa disso, além de conhecer este contexto de formação? É o que saiu em termos de produções deste período. Para nós, é importante sabermos o quê? Primeiro, quando houve essa separação entre a Igreja Católica Romana e o ramo do protestantismo, você tem aqui uma série de documentos que é produzido. Mas eu vou destacar, vou ler, por favor, quero que você saiba que existe, mas não precisa decorar, porque a gente vai focar no nosso, tá bom? Então você tem, na igreja anglicana, um corpo doutrinário específico para ela, que é conhecido como os artigos de religião, ou os artigos da religião, que são os da igreja o quê? Anglicana. Então, se você é anglicano, deverá o quê? Abraçar esses artigos. Na igreja luterana, você tem um livro de concórdia, que é uma outra forma de abordagem. Então, se você é luterano, você vai ter que abraçar o quê? O livro de concórdia. Nas igrejas reformadas de modo geral, você tem o que é chamado das 3 formas de unidade. O Catecismo de Heidelberg, não é? A Confissão Belga e os Cânones de Dort. Então, se você é um reformado, mas não há definição específica dentro do ramo da reforma, você vai adotar o quê? As 3 formas de unidade. Agora, se você é presbiteriano, o que é que você vai adotar? Os padrões de fé de Westminster. Então, veja bem que quando essas coisas são postas, naturalmente você vai ter que se identificar com uma delas. Ao fazer essa identificação, você já vai ter, então, uma identidade própria. Então, por que você é luterano, seria luterano e não é anglicano? Porque, como um bom luterano, você vai ter que abraçar aquilo que está posto no livro de concórdia. Por que você é anglicano e não é reformado, não é, das igrejas reformadas ali? Porque você abraça os artigos da religião e não as 3 formas de unidade. Então, é importante que você saiba isso. Por isso que quando você vai fazer classe de catecúmenos, pelo menos aqui na igreja, nas igrejas presbiterianas de modo geral,
Você vê as doutrinas básicas e você entende, pela instrução que lhe é dada, que como presbiteriano você tem que adotar uma identidade confessional. E um detalhe importante, não lhe é negada nenhuma destas, para que você, segundo o seu juízo, e logicamente segundo a ação do Espírito, abrace aquela que mais lhe convier, ou lhe convir. Então você não é forçado a estar aqui, mas uma vez que você esteja aqui, você tem que entender que há uma identidade que lhe caracteriza. E como presbiteriano, quais são os símbolos de fé? O padrão de fé de Westminster, que foi aquela assembleia que ocorreu no século XVII, a partir de 1643, e dali surgiram vários documentos, mas dentre eles nós abraçamos 3, não é? Nós abraçamos a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve. O outro documento que também é bem utilizado, mas não foi abraçado pela Igreja Presbiteriana no Brasil, que é o Diretório de Culto. Não estou dizendo que foram apenas esses 4 documentos, tiveram outros, mas em termos de formulações, esses são os mais conhecidos. Como Igreja Presbiteriana no Brasil, o que a gente abraça? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve, ou também chamado como Catecismo Menor. Então, esse é o pano de fundo importante que eu e você precisamos saber de modo geral. Logicamente que cada uma dessas coisas que falei, você pode aprofundar mais, em outro tempo a gente poderá fazê-lo, mas é importante que você tenha essa noção ampla. Como é que nós chegamos aqui no século XXI, como Igreja Presbiteriana do Brasil, defendendo isto? Então, houve toda essa formulação bíblica, histórica, até chegarmos a este ponto. Sobre o que eu disse até aqui, alguma pergunta, alguma consideração? Diga, meu irmão, por favor, com o seminário Estelardo ali. Pastor, no que diz respeito ao que o senhor falou aí, da relação entre os aspectos da religião e da política, né? Só como contribuição... Pois não, filho. É que a gente tem sempre que observar que essa relação, como o senhor disse, ela sempre existiu e sempre vai existir. À medida do momento que nós tomamos o entendimento de que a Bíblia ela traz implicações a todas as áreas para nós enquanto cristãos, sejam elas políticas ou não, então nós conseguimos compreender esses aspectos. Por quê? Porque as fórmulas credais, os símbolos de fé que existiram na história da igreja, também têm implicações políticas, como os nossos próprios também têm implicações políticas. Uhum. Então, não existe separação entre uma coisa e outra. Estou só contribuindo aqui no que o senhor estava dizendo, do aspecto em que igreja e Estado ali implicavam no governo, né? Nessa época, e que adotar símbolos de fé e formulações credais traziam implicações não só de forma religiosa, mas também política, e ainda hoje é assim. Ok. Uma coisa importante, por favor, já te passo, tá, meu irmão? Abra sua Bíblia aí, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Então, imagine, você vai conversar com um crente, tá? E, por favor, eu não estou aqui fazendo acepção de pessoas em nada, só quero mostrar na Escritura e, à luz dela, a possibilidade que nós temos hoje. É possível que você converse com um crente, sobretudo agora, se aproximando do período de política aí, né? De votação, e dizer, não, eu não quero relação com política. Primeiro, isso pode expressar uma falta de conhecimento do conceito de política. Não confunda o termo política com o termo de partido, política partidária, são coisas diferentes. Então, todos nós somos seres políticos, porque a política está relacionada a governo. Então, é possível que nessa discussão você primeiro tenha que falar para a pessoa e colocar ela no ambiente correto, em termos conceituais, e dizer o que é política. A segunda coisa importante é que esta pessoa ela pode ter um aspecto emocional arraigado à posição que ela tem. Não é só conceitual, é emocional.
Então ela pode ser apegada emocionalmente a alguém ou a algo. É outro problema. E aí ela acabar sendo dirigida emocionalmente a um posicionamento. O que é errado, segundo a Escritura, porque nós devemos ser guiados pela razão firmada na Escritura. E o terceiro aspecto aí é volitivo. E quando você fala de evolução, você está falando de intencionalidade. Então, de repente, a pessoa está tomando uma posição, não é porque ela crê, não é porque ela sente, mas porque existe uma vontade que está arraigada aí a um benefício pessoal. Então, ela acaba o quê? Assumindo o posicionamento. Então, é preciso que você entenda esse contexto, para depois você não entrar na demanda e estar brigando irmão com irmão. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, estabelecer esse parâmetro. A segunda coisa é olhar para a Escritura, para a gente ver o que é que a Escritura diz. Esse texto que eu vou ler com os irmãos agora, eu quero que vocês vejam a visão política de Pedro, neste aspecto aqui específico do texto. Por favor, 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Olha o que ele diz, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A primeira coisa aqui é que ele tem uma visão abrangente da vida. Vivemos uma vida neste mundo, essa vida é vivida diante de Deus, e nós devemos prezar pelo nosso testemunho, para não sermos encontrados agindo com carnalidade ao invés de espiritualidade, em qualquer área. Porque isso é uma questão de testemunho. Então, primeira coisa que ele já dá aqui, o sarrafo já passa logo, já bem alto, né? Então, a sua vida é vivida diante de Deus, e você tem que dar testemunho. Cuidado para não ser carnal em suas posturas, em qualquer área. Segundo, verso de número 13. Agora olha a visão política. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o quê? Aqui é uma expressão de entendimento político. A sua consciência diante de Deus sabe que existem instituições postas pelo Senhor para governo do povo, inclusive dos crentes. E ela vai ter autoridade por Deus, tanto para castigar, como para o quê? Abençoar. Pedro não está se revoltando contra isso, ele entende essa estrutura, e esta é uma estrutura de governo. Então é muito importante que você observe isso. Agora, diante disso, o que é que ele requer de nós? Sujeição. E nós sabemos que o próprio Pedro, quando foi posto diante de uma situação em que ele se viu forçado a não pregar o Evangelho, ele deu uma palavra que serve de norte para nós hoje também, logicamente, né? Qual é? Que importa antes obedecer a Deus do que... Então, há um limite para esta sujeição, desde que isso não me incite a pecar. Pecar não. Ok? Então, qual será o limite de obediência e sujeição? Eu só vou até o momento em que eu não seja forçado a quê? A pecar. Mesmo que isto custe o quê? A própria vida. Depois ele prossegue dizendo assim, verso 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Qual é a prática do bem que ele está dizendo aqui? É a de sujeitar-se às autoridades constituídas. Isso é boa obra, porque isso é cumprimento do 5º mandamento. Isso é política. Prosseguindo. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da o quê? Da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Então, eu vivo nesse mundo como servo do Senhor. Assim, agora veja o verso 17, note bem, tratai todos com, quem são todos? Superiores, inferiores e iguais, todos com honra. 5º mandamento. Amai os irmãos. Então aqui a igreja, ela deve ter um apreço diferente no coração dos crentes. Por quê? Porque ela foi alvo do amor de Deus, então assim como Cristo ama a igreja, nós também como crentes também o quê? Amamos a igreja. Agora note o finalzinho.
temei a Deus, não há homem nenhum. E finalmente, olha a questão política, o que é que está dizendo aí? Honrar é o rei. Então, pode ser uma ignorância, ou uma tolice, você dizer que a Bíblia não tem parâmetro político. Não faça uma coisa dessa. Não tem relação. Por favor, não faça isso. Agora, entenda que antes de dizer política, eu estabeleci o campo comum. Qual é? É a definição de que é política. Está claro, irmãos? Irmão Josenildo, depois você, tá bom? Depois nós vamos ler o restinho aqui do verso 18. Bom dia. Bom dia, irmão. Reverendo Alex, eu sei que nós presbiterianos não somos muito afeitos a elogios, principalmente público, né? Mas eu gostaria de elogiá-lo mais uma vez pela brilhante exposição, porque o conhecimento é que liberta, né? E onde que ele liberta? Na palavra de Deus. O conhecimento que vem da palavra de Deus. É apenas para frisar isso, Amém. né? Pela brilhante exposição, porque a reforma protestante, antes de ser apenas uma vaidade humana, como dizem, ela foi uma purificação da igreja. Lutero tentou ainda ficar na própria igreja estabelecida naquela época. Já Calvino não, acreditou que a ruptura era o melhor, como se justifica hoje sendo o melhor, porque purificou daquilo de que pior existe, a idolatria a homens e não a Deus. Só para enfatizar esse fato, Amém. Pelo brilhantismo da exposição acadêmica, eu digo exposição acadêmica mesmo, trajetorial dos nossos símbolos de fé. Amém. Irmão Alberto. Bom dia. Bom dia, filho. Pastor, se a gente fizer uma análise histórica, e aí eu vou fazer uma assertiva, o senhor disse que concorda. Se nós fizermos uma análise histórica, a igreja, atuando ao lado do Estado, ela proporcionou a pregação e o anúncio do evangelho a vários povos. Quando a gente pega ali as expansões marítimas que a Europa fez desbravando novas terras, ao chegar na nova terra, ela enviava um padre, no caso daquela nação ser católica, para catequizar, ou então um pastor que iria lhe instruir e ia catequizar aquele povo. Então a gente vê a igreja atuando politicamente ao lado do Estado, e isso favoreceu de alguma maneira a propagação do evangelho no mundo. A minha pergunta é, diante dessa consideração, nós como igreja e entes políticos que somos, nós deveríamos, portanto, lutar por instalação de um Estado cristão? Bom, vamos fazer primeiro uma correção na visão. A correção é a seguinte. Primeiro, vocês entenderam a pergunta? A consideração e a pergunta? Então, a primeira correção. Quem é maior, a igreja ou o Estado? Eu estou falando da igreja de Cristo. Quem é maior? Então, quem se vale de quem? O Estado se vale da igreja. Cuidado para você não reduzir a sua visão do tamanho e importância da igreja. Eu estou falando da igreja verdadeira de Cristo Jesus. Só isso aqui já me dá para alguns um nó na cabeça, porque nenhum Estado será maior do que a igreja. Vou dar um exemplo bíblico. Recentemente o pastor Jefté pregou um sermão no livro do profeta Daniel, onde o profeta vai, de alguma forma, explicar o sonho de Nabucodonosor. Lembra que ele teve um sonho da estátua? A cabeça era de um jeito, o corpo era do outro, o pé era do outro. E naquela visão, o que é dito? Que aqueles estados que se sucederiam, todos eles seriam esmagados finalmente por quem? Pelo Senhor da igreja, que prevaleceria. Então, por maior que seja o Estado, em qualquer época da humanidade, nunca ele será maior, mais forte e mais importante do que a igreja de Cristo Jesus. Então, o Estado se vale da igreja. Por quê? Porque a ação do inimigo, inclusive através do Estado, e eu não estou dizendo que o Estado é o inimigo, ela é sempre uma ação parasitária. Ela se vale da igreja. Ok? Atenção, ponto.
Aí a sua colocação seguinte foi: então a gente deveria estabelecer um Estado cristão para poder estabelecer o progresso do Evangelho? A resposta é não. Por que não, pastor? O senhor não quer um Estado cristão? Eu disse: meu filho, se eu tiver um Estado cristão aqui na terra, eu não precisarei ir para onde? Agora, o que é que eu devo fazer? A despeito do governo estabelecido, que pode ser cristão ou não, a igreja precisa cumprir a sua missão de quê? De pregar o Evangelho. Ela não precisa depender do Estado para isso. Ela depende de Deus, que é Senhor sobre o Estado. Então, por exemplo, o povo foi levado para a Babilônia. Lá na Babilônia, o que foi que aconteceu? Eles estavam presos, cativos, e o Evangelho sendo pregado. Foram para o Egito. O que aconteceu no Egito? Preso, cativo, o Evangelho sendo pregado. Os apóstolos presos. O que foi que aconteceu com eles dentro da prisão? O Estado prendeu. Mas foi o que aconteceu com ele? Tanto é que Paulo diz: ó, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Então eu não preciso depender do Estado para pregar. Então, quer seja um Estado cristão ou não cristão, não importa. Eu tenho que entender que a igreja, sendo maior, ela sempre terá da parte de Deus o poder, a ordenação e as condições para pregar o Evangelho, porque a igreja ela é maior do que qualquer Estado. Por isso que eu não brigo por isso. É uma das razões. Porque o que me importa é a igreja. Agora, como cristão, e acabei de dizer que eu preciso ter consciência política, logicamente que eu vou advogar causas que são afetas à Escritura, mas eu não posso ser bobo achando que eu vou ter um Estado que concorde 100%, porque aí ele vai se tornar igreja, e Estado não é igreja. Agora, como cristão, eu devo olhar isso com atenção e advogar as causas que sejam afetas à igreja, mas não porque a igreja dependa do Estado. Quem depende de quem é o Estado depende da igreja, porque quem sustenta a igreja é Senhor sobre o Estado, e é Deus. O irmão ia falar, pastor Eliseu. Eu ia só complementar aqui, onde estão os estados que foram instituídos ao longo da história? Né? Todos os impérios deixaram de existir, né? Inclusive o Império Romano, e a igreja permaneceu. E o Evangelho permanece até hoje, independente de qualquer, né, política estatal. Então, esse estudo de hoje, ele expõe uma fragilidade da igreja. E aí a minha crítica em relação à catequese da igreja hoje, ela permanece. Algumas pessoas eu tenho conversado sobre isso, a forma como as pessoas chegam à igreja e como elas são preparadas para o futuro. Se você pesar um membro de uma classe de catecúmeno ao final de um curso, né, você vai ver a incipiência do conhecimento e a preparação para ele se tornar um membro catequizador. Então, é muito frágil isso. Então, esses estudos vão levantar cada vez mais a necessidade de que a igreja prepare bem os seus membros. Como as pessoas chegam à igreja, elas são muitas vezes levadas naquele afã de se tornarem membros o mais rápido possível, passando por cima de todas as do etapas. essencial. Então, não é que a igreja sobreviva pelos documentos de fé, né, mas eles são a base do conhecimento sistemático da própria Escritura Sagrada. Correto. Então, se as pessoas que chegam na igreja não forem bem catequizadas, certo? E aí a gente até tem medo desse nome, catequização, como algo que pertença ao meio católico romano, porque se tornou uma tradição, o próprio nome, como outros, Eucaristia, coisas dessa natureza, que nós até nomeamos de maneira diferente para poder, né, engolir isso aí. Mas o nome é nosso, a origem é nossa. É bíblica. É do povo cristão, é bíblica. Então nós não podemos deixar de catequizar tanto os nossos filhos, e aí a primeira catequização é doméstica, e a segunda, a igreja tem grande responsabilidade, inclusive com a falha, com o insucesso da vida espiritual de muitos que chegam na igreja que, infelizmente, não receberam uma boa, né, e sólida catequização na igreja. É verdade. Irmão Ferdinand. Depois eu vou passar para o último ponto aqui, tá? Bom dia. Bom dia, irmão. Eu vou fazer aqui um comentário e me corrija, né, se eu tropeçar. Uhum. Pegando essa parte da questão
do Estado e igreja, né? Já partindo ali do ponto de que realmente sabemos que o Estado ele não é a igreja e nem pode ter essa responsabilidade, né? Biblicamente não foi dada a eles. Mas o que eu queria comentar seria que, mesmo diante disso, e partindo do ponto que você disse que a igreja tem que continuar fazendo o seu trabalho, Exato. de que isso também não pode ficar longe da política do seguinte ponto, né? Que nós percebemos que na história europeia, depois da Reforma, houve uma participação muito grande dos mestres da igreja, do pensamento e dessa afirmação, vamos dizer assim, credal, que passou a fazer parte também da política, ou seja, você tinha administrações de estados que estavam em linha com isso. Ok. Isso gerou melhorias para toda a sociedade, ou seja, você vê que esses países cresceram, melhorias sociais, econômicas, que foram se acumulando ao longo do tempo. Hoje, grande parte desses países, mesmo fugindo dessa linha, porque está acontecendo isso, eles ainda colhem frutos dessa participação, né, dessa força credal dentro das administrações dos estados. Perfeito. Hoje em dia, a Europa está perdendo isso, né? E usando aqui a frase do pastor Franklin Ferreira, né? Que ele diz que a Europa está necessitando ser catequizada novamente, porque eles estão perdendo esses fundamentos credais que foram construídos lá no início da Reforma. O meu ponto aqui é que isso, a visão política, ou seja, o crente deve estar ligado a essa questão, não na questão que nem você falou, de buscar um partido X, ou etc., né? Mas ele deve estar ligado porque quem vai administrar, se não tiver, pelo menos em parte, com as linhas que estão estabelecidas do nosso credo, vai gerar problemas futuros que serão impostos sobre nós. Possivelmente, aquilo que você falou, vamos chegar no limite de que seremos forçados aí a pecar, porque foram tomadas decisões administrativas que não estão baseadas naquilo que nós cremos. Perfeito. Então, o crente deve estar de olho nisso e participar dessas decisões, porque senão isso vai implicar peso sobre cada um de nós. Perfeito. Houve um questionamento da minha pessoa dizendo o seguinte: pastor, eu olho para a Escritura, eu vejo Deus usando ímpios. Vejo Deus usando ímpios, inclusive para favorecer o povo do Senhor. E aí ele citou um rol de pessoas. Ele disse: ótimo, todos certos, suas citações estão corretas, Deus usou. Mas nesses momentos, esse povo está sendo abençoado por Deus através de ímpios, por quê? Exatamente porque eles desobedeceram a Deus, estavam em cativeiro debaixo da ação de ímpio. Então é ali uma ação de preservação do Senhor. Deus não está aprovando o governo ímpio. Então o que é que me compete dentro da minha responsabilidade? É ficar, não, Deus vai usar qualquer um. Meu filho, ele usa até a jumenta. Não usou para reter Balaão? Mas você vai agir como a jumenta? Você não é jumento. Você é um ser humano, você pensa. Então você tem escolhas que devem traduzir a sua compreensão e responsabilidade. Então, com base nisso, escolha aquele que, de alguma forma, segundo a visão bíblica, e aqui você deve ter a lista da Escritura, vai favorecer o desenvolvimento da igreja, sabendo que não somos infantis para achar que a igreja depende do Estado. Por favor, não façam isso, porque senão você está invertendo as coisas, e essa é uma inversão. Eu estou me referindo à igreja do Senhor, de Cristo, não estou falando de denominação. A igreja do Senhor não depende do Estado. Tá bom? Ficou claro isso, irmãos? Agora, logicamente, que essa percepção dessas coisas, pastor, como é que o senhor chegou a essa percepção, os irmãos? Porque nós temos um corpo credal que examinou as Escrituras e formulou preceitos conhecidos por nós hoje e que me dão essa capacidade de pensar biblicamente. Agora imagine se você fosse um ser amorfo, sem nenhuma formulação credal. Você ia acreditar em tudo, pensar em tudo. Não, nós temos uma diretriz que nos caracteriza no que diz respeito à nossa identidade.
Ok? Então isso é muito importante. Inclusive, já te passo, tem um capítulo da nossa confissão de fé que fala da relação entre igreja e Estado, para lhe nortear. Pastor, Pois não. eu fui uma vez no congresso que teve em Barreirinhas, e lá tinha um candidato que era o tema justamente sobre esse, era cosmovisão cristã, e é nítido que, porque houve uma divisão entre igreja e Estado, a igreja ela não incentiva nenhum membro, pelo menos isso eu nunca vi, até nesse congresso lá, até chegar aqui no momento daquele congresso, os seus membros a participarem de alguma forma na política, de forma como candidatos, né? Se posicionar como um candidato político, de fato, na nossa estrutura democrática. E aí eu vejo tanto referências de homens, citando aqui a questão da Europa, homens cristãos que se posicionaram à frente da política, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e eles trouxeram benefícios não só para os crentes, mas também para os ímpios, né? Para o restante da sociedade, e também a questão de que eles não, outros homens que distribuíam assistência aos pobres, ou até mesmo aqueles que na Grécia Antiga resgatavam as crianças dos lixões para que elas não morressem, aqueles que eram abandonados. Então, eu vejo duas vertentes, né? Aqueles que fizeram a sociedade prosperar participando diretamente e indiretamente, sem braço do Estado nenhum, sem auxílio nenhum, mas que aquelas atitudes deles naturalmente foram incorporadas ao Estado. Nesse caso, qual seria a sua opinião, e aí eu quero que o senhor traga essa licitação, a questão da participação política? Desde 2014 eu já venho vendo assim, que a igreja, nenhum membro, diferente lá desse presbítero lá, que era, se não me engano, de Imperatriz, tinha um membro genuinamente, que eu digo, que trazia aquilo que a gente crê, né? Não vamos falar aqui como reformados, que essa visão política. Muitos deles, outros candidatos hoje, eles se colocam lá, o primeiro nome dele como candidato pastor fulano, mas o que eles querem de fato é só poder político para influenciar, para usar o poder, mas não para trazer esse benefício para a sociedade, entendeu? E aí, nesse caso, é bom, é proveitoso que homens que tenham dons, é claro que a gente tem que entender que é um dom de Deus também, participarem da política. Como a igreja deve ver isso? Apoiar, não falar fora da igreja, falar em outro ambiente. Rapaz, você fez um catatal de pergunta aí que agora eu fiquei confuso, mas eu vou tentar rememorar, tá? Primeira coisa, entenda que se você é membro de uma igreja, a sua missão primordial, ela não é partidária. Como crente, é viver e testemunhar de Cristo Jesus. Você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus para viver e testemunhar de Cristo. Se eu esquecer disso, qualquer outra coisa que eu fizer, meu filho, vai ser perdido. Porque eu esqueci da minha identidade principal em Cristo. Partindo desse princípio, qualquer outro dom que Deus me der, em qualquer área da vida humana, eu devo exercê-lo diante de Deus para a glória dele. Se um gari, se um professor, se um advogado, ou qualquer outra profissão que possa existir aí, lícita, não é, aos olhos de Deus, eu devo fazer debaixo desse crivo. Sobre a questão do estímulo à política, infelizmente nós recebemos uma influência católica romana e pentecostal errada. E isso volta para o tema de hoje. Todas as vezes que eu me afasto da minha confessionalidade, eu acabo abraçando preceitos e práticas que não são coerentes com aquilo que é a minha identidade. Então eu preciso ter confessionalidade para saber disso. Por isso que eu estou insistindo com os irmãos, aprendam, pelo amor de Deus, aprendam. O pelo amor de Deus é meu, tá? Aprendam, porque senão você vai ficar perdido, daqui a pouco você está defendendo posição católica romana, posição pentecostal, e você não está expressando a sua identidade, porque se você estudar, se nós estudarmos os nossos símbolos de fé, nós veremos com muita tranquilidade, que um crente pode ser chamado por Deus para o exercício de uma função política.
E ele vai honrar Deus por isso. Agora ele vai como ovelha por meio de lobo. Agora ele está firme o suficiente para se manter fiel e não negociar valores, princípios e valores. Então, a questão me parece que é falta de conhecimento. Aí chega o camarada, bota o rótulo espiritual, os incautos navegantes veem no rótulo a garantia de que ele é bom, não analisa quem é, e depois fica decepcionado. Olha que mau testemunho. Não, o mau testemunho primeiro foi o seu, porque votou em quem você não sabia quem era, porque ele tinha um rótulo. Se até o diabo se disfarça em anjo de luz, imagine o resto. Então, a nossa falta de conhecimento nos leva a essa postura não bíblica e nem confessional. Então, um bom cristão bíblico, confessional, à luz dos nossos símbolos de fé, vai navegar nisso aí tranquilo, tranquilo. Agora, eu entendo, e aqui é uma questão minha, pessoal, que alguém que é ministro do Evangelho de Cristo Jesus da igreja não deveria abdicar disso, minha percepção, para qualquer função política em qualquer governo. Porque é muito maior e mais honroso ser ministro da igreja do que de qualquer nação. Eu não estou dizendo que isso ele não deva fazer, é minha perspectiva. Ah, você vai ser chefe da qual é a maior nação hoje, né? Antigamente dizia que é os Estados Unidos, mas vamos lá. Aí você vai ser ministro, meu filho. Qual é o ministro maior? Ministro do reino de Deus, que está acima de tudo e todos, ó, que honra. Então eu não quero trocar isso, mas tem gente que é vocacionada e quer, não está pecando sobre isso, é uma concepção dele diante de Deus, a consciência dele. Seja fiel lá, meu filho, honre a Deus. Agora, tudo isso é norteado por quê? Pelo quê? Por uma compreensão correta da Escritura e da sua confessionalidade. Por isso que uma pessoa sem identidade confessional, o que vier ela traça. E começa a emitir um bocado de parecer, né? Porque hoje o povo é falante, né? Todo mundo tem um parecer sobre tudo. É um mar de conhecimento, não dá nem um palmo de profundidade, mas ele é sabedor. E usa a rede com uma destreza enorme. Aí você aperta o cidadão, não sai um copo de suco bom. Tem que botar gelo, tem que botar água, porque não tem substância. Mas ele quer discutir, quer falar. E o pior são aqueles que vão nesses comentários. Aí eu não sei quem é pior, se é quem diz ou quem vai atrás desse negócio, né? Aí vale a máxima bíblica, são cegos guiando outros cegos. Vão cair ambos no abismo. Então, volta ao ponto. Confessionalidade. Não estamos dizendo isso aqui, irmãos, para que você, pastor, essa igreja está muito teórica. Eu digo, meu filho, me mostre qualquer coisa na sua vida que não tenha teoria, porque pelo menos para cada prática você precisa de duas teorias. Uma para você dizer o que vai fazer, e a outra para explicar o que você fez. Aí você não quer ser teórico? Pois tem um bocado de teórico aí, que não tem a mente cativa à Escritura, teorizando e muita gente abraçando. Então eu acho bom você aprender teoria. Acho bom. Porque senão você vai ficar à mercê de muitos conhecimentos. Aí você fica cochilando, né, na fé, e aí depois você vai ter o seu prejuízo. Ok? Agora, voltando de vez para os nossos símbolos de fé. Eu elenquei aqui algumas razões pelas quais esses símbolos de fé que nossa igreja defende são bons. Tá? Botei 10. Primeira, nossos símbolos de fé são bons porque você vê a evidente fundamentação bíblica. Anote, porque isso não está em livro nenhum. A evidente o quê? Fundamentação bíblica. Está claro isso. Quando você lê a Bíblia, que você lê o símbolo de fé, você, rapaz, realmente é uma fiel interpretação o quê? Das Escrituras, é evidente. Tanto é que depois das perguntas e respostas ou de sessões, você tem lá a fundamentação bíblica. Confira cada um daqueles para ver se está em harmonia, né? Então, é evidente o quê? Fundamentação bíblica. Então, é uma coisa consistente. Segundo, o forte tom teológico, pastoral e catequético.
Teológico, porque é a verdade de Deus, acerca de Deus para o seu povo, teológico. Pastoral, porque evidencia o cuidado de alguém que está numa posição de liderança sobre aqueles seus liderados, no sentido de expressar cuidado. Quando você lê uma pergunta daquela, você diz, rapaz, há uma preocupação pastoral aqui quando essa pergunta é feita. Isso aqui não foi aleatório, havia uma intencionalidade para o bem da ovelha, tom pastoral. E também catequético, a pessoa quer que você aprenda, ser instruído na fé, porque uma pessoa instruída, ela estará mais firme diante das investidas das falsas doutrinas. Terceiro, o tom apologético, porque apologética, defesa da fé. Então, os nossos símbolos de fé vão lhe municiar, né? Vão lhe preparar, para que quando você for interpelado, você tenha uma resposta sobre aquilo. Ok? Quarto, a doutrina comum entre eles. Uma coisa interessante é que se você pegar e fizer uma coisa que é chamada de harmonia dos símbolos de fé, né? Tem até um livro chamado A Harmonia das Confissões Reformadas. Então essa harmonia seria o quê? Se você botar confissão de fé, catecismo maior e breve, você vai perceber que não há contradição entre eles. Eles versam sobre o mesmo assunto. Então isso é uma coisa que nos gera confiança, porque é uma harmonia entre eles. Então, se você pegar uma pergunta sobre Cristo mediador e no catecismo e ler na confissão sobre Cristo mediador, você vai ver que eles concordam. É só uma forma diferente de expor o assunto, ok? A outra coisa é a lógica da sua sistematização. Irmãos, olha, pare bem para pensar numa coisa. Ouça bem isso. Uma boa doutrina, ela é lógica e solidamente fundamentada na Escritura. Nossos símbolos de fé são lógicos, até a ordenação deles. Por exemplo, qual é o primeiro capítulo da confissão de fé? Fala de quê? Essa pergunta é simples. Qual é o primeiro capítulo? É da Escritura. Por que o primeiro e não o último? Porque tudo que vier depois dali está fundamentado nela. Então, há lógica na apresentação dos assuntos. Vai falar da Escritura, depois vai falar sobre Deus, depois vai falar sobre Cristo, sobre pacto, sobre decreto, aí vai. Aí doutrina soteriologia. Então, você tem uma lógica, ou seja, ela está organizando sua mente. Os jovens que vão fazer redação aí, quando o pessoal vai corrigir sua redação, o que é que ela observa? Um dos aspectos. A lógica, a coerência, a coesão. Não é? Então, se você estuda os símbolos de fé, você vai ter uma mente o quê? Lógica, né? Organizada, o que é muito importante. E aí você não vai ficar confuso quando for falar de um assunto, porque você tem uma organização doutrinária. A outra coisa importante também é a coerência das suas partes. Então, ela não somente é exposta de maneira lógica, mas há uma coerência entre um assunto e outro. Você cruza entre os documentos, está ok, mas há uma coerência entre os assuntos, de sorte que quando ele fala de Escritura, e vai falar aqui da doutrina da salvação, essa doutrina não contraria o que ele diz sobre a Escritura, há uma coerência entre os assuntos, e isso é uma segurança para nós, é muito importante isso. Então, eu tive que dar aula aqui há uns anos atrás sobre seitas e denominações. Uma das coisas que a gente observa numa seita é exatamente esse aspecto aqui, a falta de coerência. Ela diz uma coisa aqui, lá na frente ela diz outra. Por exemplo, disseram que Cristo voltaria hoje, dia 11 de setembro. Aí lá na frente ela já diz que não é 11, é 15. Então você analisa uma coisa com a outra, essa harmonia entre os assuntos, e você não percebe isso. É diferente nos nossos símbolos de fé. Ok? A outra coisa, a forma facilitada de sua estruturação. Confissão de fé. Temas com parágrafos, ou também chamada de seções. Então, está lá a estrutura boa para você aprender. Catecismo. Pergunta aí, resposta. Catecismo breve para aquela instrução primária, o avançado, né, que seria o maior, e depois a confissão de fé, que aí já é uma organização mais detalhada. Esses podem ser usados de modo sequencial,
ou até sincronizado, não há problema nenhum entre eles. Por quê? Porque há uma coerência entre os assuntos e as partes, então não há problema de usar um ou outro. Apenas no sentido de que aquele breve é para a instrução primária, então você pode usar com o seu filho, no seu culto doméstico, né? Até para a pessoa ouvir e decorar estas perguntas e respostas. A outra coisa importante também, estão anotando, né? É a abrangência dos temas. Irmãos, quase todas as áreas da nossa vida estão ali contempladas. Ok? Ela não é a escritura, mas ela traz uma grande abrangência de temas. Então fala sobre casamento, né? Fala sobre a questão de Estado, como eu disse, fala das questões soteriológicas. Então você tem muitos temas ali abordados, sobre boas obras, sobre consciência. Então são temas ainda pertinentes a nós hoje, porque são abrangentes, né? Então nos ajudam nisso, nas nossas respostas aos dilemas hoje. A outra coisa importante também é a atualidade dos temas. Então já puxei aqui, né, uma informação no item anterior. Ainda hoje é importante falar sobre a segurança da salvação? Você conhece alguém que tem dúvida se é salvo? Pois é, no século XVI eles pensaram nisso. Esse tema é atual? Você conhece hoje alguém que tem a dificuldade de compreender a finalidade do casamento? Pois é, está lá, também dito isto. Você conhece alguém que, por exemplo, tenha dificuldade sobre como ele usa a consciência dele? Está lá também expresso. Então, há uma atualidade dos temas. Então, isso é uma coisa boa também dos nossos símbolos de fé. A penúltima, né? A aplicabilidade para a vida. Tudo que é posto ali tem uma função prática. Isso é muito importante. Então, por que hoje a gente se bate, né, com alguns temas? É porque a gente não consegue transpor aquele aspecto teórico posto ali para a aplicação para a nossa vida. Então, aqueles temas, eles são postos para isso também, porque eles são aplicáveis à nossa vida. E tem um que eu não botei aqui, na lista dos 10, mas que eu guardei por último aqui, então você bota aí o 11º, que é o bônus, né? Que é o seguinte, é que os nossos símbolos de fé, eles não tomam para si a prerrogativa de inspirados. Pelo contrário, a primazia é o quê? Escritura. Então, nós não somos uma seita quando advogamos que devemos estudar, aprender e praticar os nossos símbolos de fé. Por quê? Porque uma seita teria esses escritos como inspirados, e nós não temos. Quem disser isso está mentindo, a não ser que a sua postura, e aí é individual, seja de tomá-los como tais, mas nós não. Nem eles advogam para si isso, pelo contrário, eles dizem claramente que não tem esta finalidade. Então, quando nós estamos diante dessas coisas, nós precisamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque fazemos parte de uma igreja séria. Agradeça a Deus por isso, meu filho. Você não sabe o que é sentar e ouvir alguém vindo de outra igreja, sem seriedade, para ser recebido na igreja. Logicamente que isso é um ponto particular, não vamos expor isso aqui, mas é comum. A pessoa chega com a mente toda confusa, toda embaralhada, um negócio doido, não sabe o que crê, não sabe o que faz, aí chega aqui, pela graça de Deus, ouve a Bíblia, ouve uma estruturação, né, um assunto estruturado, sistematizado, fundamentado, automaticamente até a fisionomia da pessoa vai mudando, porque ela vai entendendo, vai colocando aquilo em prática na vida, e ela diz, rapaz, realmente aqui é o melhor lugar, porque a minha mente está organizada, estava bagunçada, e olha que uma mente bagunçada bagunça a vida toda. Então agradeça a Deus pela igreja que você tem, pela seriedade com que trata a Escritura, o culto ao Senhor, as doutrinas, agradeça a Deus. Volto a dizer, não sabe o que é uma vida bagunçada por uma falsa doutrina. As loucuras em nome da fé que são realizadas. Podem ter certeza que é terrível. Então, mais uma vez, agradeça a Deus. Segunda coisa, estude, meu filho.
Eu sei que você está preocupado em fazer sua prova da ordem, seu concurso, né? E essas coisas têm o seu lugar, não é? Seu estudo aí do segundo grau, tem seu lugar, mas por favor, reserve, por favor, é meu de novo, reserve tempo para estudar a boa doutrina. Estude uma pergunta por dia, ou uma sessão da confissão de fé. Abra sua Bíblia, lê a Escritura, lê uma sessão, faça uma oração, escreva ali um parágrafo, e vá guardando isso na mente, vá guardando. Quando você menos esperar que você precisar, aí o seu HD vai funcionar, né? E aí vem a memória, a doutrina que você estudou, aí você vai entender por que foi importante fazer aquele estudo. Você come um prato de feijão hoje, talvez o menino em casa reclame, eu não quero feijão, mas na hora que ele sai para brincar na rua com os colegas, que passa o dia todo brincando, e volta, e você diz, meu filho, você não se cansou não? A resposta seria assim, aquele feijão que você comeu sem gostar, foi o que deu sustância para você brincar. Traduz isso para o crescimento espiritual. Por que a gente vacila tanto na fé muitas vezes? Porque não temos sustância doutrinária. Então estude. Está disponibilizado aí. Se tem dúvida como fazer, chega, pergunta. Então isso é muito importante. Ok? E para finalizar, você é um crente presbiteriano mesmo? Se você precisa conhecer os seus símbolos de fé, e eu quero desafiar você a fazer isso, de tal modo que ao fazê-lo, talvez você tome um susto. O susto pode ser o seguinte, o negativo, eu não sou isso, eu achava que era, mas eu não sou, porque eu creio diferente disso. Das duas uma, né? Ou você vai dizer, não quero ficar aqui, vou procurar outra que eu me adapte, ou então você vai dizer, não, é aqui mesmo que eu quero ficar, porque essa aqui é a que dá realmente sustância. E a outra situação seria, ao estudar, você dizer, ô Senhor, obrigado, cada vez mais eu estou convicto que eu sou o quê? Um fiel servo do Senhor, servindo a Ti aqui nesta igreja, porque ainda tem sido uma igreja fiel ao Senhor e à Tua palavra. Então, são essas as minhas palavras para o dia de hoje. Se Deus permitir, a partir da próxima semana, nós vamos entrar na confissão de fé mesmo, tá certo? Rapaz, isso deve ser política, né? Por exemplo, olha, preste atenção, um servo do Senhor, no dia do Senhor, ele não estaria fazendo política, né? Estaria na casa de Deus. Pastor, quando a igreja presbiteriana adotou os símbolos de fé, e por que os outros símbolos de fé reformados não são utilizados, não são abraçados pela igreja presbiteriana? Tem uma questão, basicamente duas questões, uma histórica e uma organizacional, tá? Então, a histórica é que quando o nosso missionário veio dos Estados Unidos para cá, ele já trouxe consigo essa bagagem credal. Lembra que ele foi aluno de Princeton, aprendeu lá aos pés dos grandes teólogos. Então, quando ele veio para cá, ele já trouxe isso. Então, do ponto de vista histórico, seria esse ponto. Então, 1859, né, dia 12 de agosto, ele chega, tal. Então, ele já traz essa bagagem. A outra questão, qual é? É que quando nós nos organizamos como Igreja Presbiteriana do Brasil, né, nós já subscrevemos estes documentos confessionais, que foram ratificados à medida em que as constituições da igreja foram sendo, vou dizer ajustadas, por falta de um termo melhor, mas a última, de 1951, já colocou lá, finalmente, que é a que temos hoje ainda, dizendo que a igreja ela é pautada por esse símbolo de fé. Então você tem uma origem histórica e uma origem o quê? Organizacional. Basicamente essas duas coisas. Mais alguma pergunta, irmãos? Seminarista Herardo, por favor. Pastor, só contribuir, né, fazer uma inserção, como diz o pastor Maeli.
de que a gente tem sempre que lembrar que a verdadeira espiritualidade, ela sempre vai estar cativa à palavra de Deus. Então, às vezes, a gente quer buscar um caminho mais puro, ou ser mais espiritual, né? Até, isso faz parte até das nossas orações muitas vezes. Senhor, eu preciso ser mais espiritual, eu quero ser mais espiritual. Então, conheça as Sagradas Escrituras, porque não existe espiritualidade verdadeira que não esteja cativa às Escrituras. Não existe. Então, isso, quando a gente fala sobre isso, a gente recebe um fundamento exatamente para refutar movimentos, pensamentos, teorias, né, de uma espiritualidade elevada que é falsa por não estar fundamentada, cativa às Sagradas Escrituras. Perfeito. Então, todas as coisas relacionadas à espiritualidade, elas têm que estar cativas às Sagradas Escrituras. Sem dúvida alguma. O que passa disso aí é do maligno, como disse Cristo.